Olá, seja muito bem-vindo, querido colega médico. Se você ainda não me conhece, meu nome é Joana Costa, eu sou speaker de bioestimuladores de colágeno e preenchimento de ácido hialurônico há 11 anos. E nesse curso eu vou trazer ferramentas e estratégias para que você possa aprimorar a sua aplicação em injetáveis e assim aumentar o seu faturamento em um curto espaço de tempo. Estou muito empolgada pelo dia de hoje, porque hoje nós vamos fazer uma verdadeira revolução nos protocolos de rejuvenescimento facial. Então nós vamos começar com o Dermacodes, que são os novos códigos da beleza. Bom, hoje a maestria em injetáveis, que é o nosso programa de treinamento, que nós temos treinamento em vários cursos que são de preenchimento de ácido hialurônico, de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação. Hoje a gente realmente reinventa o MD Codes, porque a gente vai falar de um novo protocolo de rejuvenescimento facial que tem um resultado muito mais efetivo, com menor custo para o médico e com certeza um aumento de faturamento e também um aumento de resultado e satisfação dos seus pacientes. Por que a gente vai falar sobre isso? Por que a gente resolveu escolher esse tema, né, de reinvenção do Dermacodes? Por que a gente resolveu falar de uma nova forma de rejuvenescimento facial ou de harmonização facial? Porque a gente vê que no mercado algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas não. Então, alguns médicos têm ganhado muito dinheiro, têm ficado ricos e até milionários com a aplicação de injetáveis, e outros médicos, eles ainda estão patinando, ainda não conseguiram entrar para esse mercado que é tão satisfatório, e a gente vai ver que a previsão dele é melhor ainda. Com isso, o que tem acontecido? Os profissionais que realmente têm uma excelente formação, que são os médicos com mais de 10 anos de estudo, ficam aquém de outros profissionais de outras especialidades que não têm a mesma formação, mas que estão conseguindo angariar um mercado que na verdade seria seu, por direito. Então, qual que é a chave que a gente precisa destravar durante esse curso? Bom, esse aqui é uma matéria de agora, de 2021, mostrando que dentista, ele lançou uma franquia de harmonização facial e na pandemia. Então, durante a pandemia, ele lançou essa franquia, tem 1 ano e tem um faturamento líquido de R$120 mil por mês. E agora, eu queria perguntar para vocês, qual é o médico que fatura aqui R$120 mil por mês? Então, para mostrar que isso é possível, que esse mercado é um mercado que dá para você nadar de braçada, um verdadeiro oceano azul, mas que poucas pessoas têm se atentado à importância de dedicar mais tempo a isso. Mas não só a técnica, também é como eu posso oferecer essa técnica, como que eu posso ter melhor resultado, porque isso é um programa que vai te levar a um outro nível, não é uma única coisa que você vai fazer e vai ter resultado. Mas isso aqui já é para mostrar para vocês que sim, é possível você faturar muito com injetáveis em um curto espaço de tempo, mas que isso vai exigir de você dedicação, esforço e empenho para você se desafiar. Hoje a gente tem um oceano vermelho, é uma verdadeira concorrência, é uma loucura. Muitos médicos têm se preocupado com isso, com a invasão de outros profissionais da nossa especialidade. Então, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, todos hoje querem fazer entre aspas, a harmonização facial, e a gente tem visto isso por todos os lugares. Se a gente for ver nos principais shoppings do país, já existem franquias de harmonização facial, mas eu queria trazer para vocês que não importa o oceano vermelho que a gente esteja, sempre tem um lugar para uma pessoa de destaque. Então, o que eu vou trazer nesse curso para vocês é o caminho, o passo a passo para vocês se destacarem nesse oceano vermelho e conseguirem atingir todas as suas metas e os resultados. Esse aqui é um vídeo muito legal, é um vídeo que eu quero trazer para vocês para mostrar que não é só o processo de realizar o injetável, porque eu queria perguntar quantos cursos você já fez no último ano sobre preenchimento, sobre botox, né, toxina botulínica, sobre bioestimuladores, radiesse, lancê. Quantos workshops você já fez no último ano? 10, 20? Diminuiu um pouco por causa da pandemia, mas já fez 10, 20, 30? Então, muitas vezes não é só o conhecimento teórico que te falta.
Às vezes também é a aplicação prática e a associação com outras técnicas. E agora a gente vai falar de uma técnica que é fundamental e que médico tem muita crença limitante em relação a isso, que é como eu vou ofertar o meu tratamento, como eu vou vender o meu tratamento. Não adianta nada você ter um pote de ouro na sua mão e você não oferecer ele para ninguém. Porque eu vou dar para vocês hoje um pote de ouro, mas vocês precisam oferecer ele para alguém. E a gente tem essa crença na faculdade de que médico que oferece um tratamento é um médico ruim ou seria um médico picareta. Mas eu quero que hoje vocês comecem a ver pelo outro lado. Que eu quero que hoje, a partir de hoje, vocês comecem a ver que o médico que oferece o seu tratamento é você dar a chance para o mundo de oferecer o seu melhor. E com isso você se destacar e ajudar a nossa especialidade a realmente se fortalecer diante de um oceano vermelho que a gente tem vivido. Eu tenho o desejo e a missão, na verdade, de criar realmente uma comunidade de especialistas forte, empenhada, que queira mostrar para o mundo, sim, que a gente tem ciência, que a gente tem objetivo, e para isso a gente precisa mostrar a nossa cara, a gente precisa oferecer os nossos tratamentos. Esse é um trecho de um filme que eu queria mostrar para vocês, que é o Start, como que eu posso oferecer muito bem um tratamento. Jordan Belfort. Jordan, quanto você tira numa ação do pregão? Eu tiro 1%, ou tirava 1%. Fora do pregão são 50. É 50%? 50% de comissão? É. Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. Então, se eu vender uma ação por $10.000, a minha comissão é de $5.000? Se você vender $10.000 dessas ações, eu pessoalmente te faço uma chupeta de graça. E espero que aconteça. Alô, John, como é que você tá? Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro, com meros $6.000 de investimento, poderia chegar a $60.000. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotyne, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4.000, isso dá 40.000 ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho. Como é que você fez isso, cara? Então, perceberam a diferença? Conseguiram notar a diferença? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que quando existe uma pessoa diferencial no mercado, quando existe uma pessoa diferencial dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, e que essa pessoa pode ser você, o mundo para te ouvir. Mas para isso você vai ter que ter conhecimento de causa, então bastante conhecimento científico da técnica, mas você também precisa mostrar isso, você precisa mostrar isso para o mundo de forma efetiva. E eu tenho certeza que quando você fizer isso, você vai começar a alcançar outros resultados, porque todo mundo para ver uma pessoa que realmente se destaca. E isso é o que a gente viu com esse filme. Mas não foi do nada que ele se destacou. Primeiro ele mostrou muito conhecimento teórico, depois ele soube envolver as pessoas na causa dele e ele apresentou todas as justificativas e benefícios que eram necessários para poder convencer o seu cliente, mas sempre preocupado no seu cliente, que no nosso caso é o nosso paciente. Então é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês agora, para a gente começar o nosso curso. Então, não existe concorrência para quem
é diferencial, tá? A gente vai falar disso mais tarde, mas o mercado de luxo na pandemia, ele tem uma previsão de aumento de 200%. Então, vocês sabem o que aumenta hoje 200%? Não tem nada que aumenta 200%, porque nesse nicho de mercado não existe concorrência. A gente já ouvia falar disso e muitas vezes eu não entendia quando ele falava disso, mas o Walt Disney sempre falou, vai lá para o impossível, porque no impossível não existe concorrência. É por isso, é que poucas pessoas hoje querem fazer o importante ou necessário para conseguir alcançar os resultados do impossível. Bom, o nosso método, então, é um método completo, não é mais do mesmo, então não é um método que você vai ver em 1 milhão de cursos, porque a gente não tem a intenção de que você faça mais um curso e não tenha resultado. Foi um método testado e desenvolvido para que você realmente aprimore as suas técnicas de injetáveis e também aumente seu faturamento em um curto espaço de tempo. Por isso, esse método ele foi desenvolvido com um tripé em 3 passos muito importantes que precisam estar alinhados e juntos. Primeiro é a maestria na técnica. Eu preciso saber e conhecer muito bem da técnica e aplicar muito bem e cada vez melhor para eu conseguir seguir adiante. O segundo é a gestão. O que é a gestão? Eu preciso saber como eu vou oferecer esse tratamento. Eu preciso saber aonde que eu tenho que estar, onde os meus pacientes estão. O que é a queixa dos meus pacientes, como que eu posso atingi-los mais. E o terceiro método é quando eu vou ver os erros que eu cometi no meio do caminho nos 2 passos anteriores, vou aprimorar e vou crescer mais. Então, vou ter mais performance no que eu já fazia e com isso eu vou dobrar e vou até triplicar os meus resultados. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, isso foi um estudo da Sociedade Americana, tá? De cirurgia plástica, que na verdade é o único estudo que vem em todo mundo. Ele faz o levantamento de todo mundo sobre os procedimentos estéticos. Esse é o último relatório que foi liberado, é o relatório de 2018 e 2019, tá? O de 2021 ainda está em curso, então sempre fica 1 ou 2 anos depois. Mas mostrou nesse relatório que o Brasil tem quase 10% de todos os procedimentos estéticos do mundo. Tá? São 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos realizados no ano e 770 mil procedimentos não cirúrgicos. São 400 mil aplicações de Botox e 250 mil de ácido hialurônico. E você não fez nenhuma no mês passado. Então eu quero saber aonde é que você estava no mundo que não percebeu isso. Então assim, o Brasil hoje, caminhando junto com os Estados Unidos, é o 2º maior mercado de estética do mundo. Então, ele tem uma demanda gigantesca, enorme. Se você não for a pessoa, não for o médico que for aproveitar, outros profissionais que às vezes nem são tão gabaritados, eles vão aproveitar essa demanda. E eu quero que você aproveite, na verdade, essa demanda. Então, por isso que a gente está fazendo esse método. Os Estados Unidos e o Brasil, então, como eu falei, eles são responsáveis por quase 30% dos procedimentos estéticos realizados no mundo, sendo os 2 maiores, primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil. Aqui é o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, tá? Que fica nos Estados Unidos, mas ela faz o levantamento de todo mundo, quais são os procedimentos que tem realmente maior procura, quais são os que são mais procurados e os que também os médicos realizam e os profissionais, né? Porque aqui não é só médico, tá? São todos os profissionais que realizam mais. Mas a gente vê aqui, dos procedimentos não cirúrgicos realizados, né? Foram 1 milhão e 72 mil procedimentos realizados, tá? Isso foi em 2019. O total de procedimentos no Brasil foi mais de 2 milhões, então a gente tem uma parte que foi cirurgia plástica e a outra parte, mais ou menos metade, foi procedimento estético não cirúrgico. Quais são os procedimentos estéticos mais procurados e mais realizados no Brasil? Toxina botulínica em primeiro lugar, Botox, que a gente já imagina. Hoje a gente tem milhares de clínicas populares fazendo a realização de Botox, mas a gente vai ver como fazer a aplicação da toxina botulínica totalmente personalizada e também para utilizar isso para remodelar a face do paciente e com isso atingir o nosso diferencial.
O segundo procedimento mais realizado é a aplicação de ácido hialurônico. Então, 398 mil casos de aplicação de ácido hialurônico. Então, primeiro é toxina, segundo, preenchimento de ácido hialurônico. Terceiro é a hidroxiapatita de cálcio, quarto, ácido polilático. Então, são os injetáveis mais realizados, que foram realizados no ano de 2019, que foi o último levantamento. Total de aplicação de injetáveis no ano, quase 1 milhão de aplicação. E você, eu quero saber quantas aplicações fez no ano de 2019. Então, por isso que a gente vê as pessoas que estão tendo resultado. Por que elas estão tendo? Olha o tamanho da demanda que a gente tem. O outro procedimento também muito procurado em relação a laser é o procedimento de depilação a laser, com 17 mil casos de procura e realização, e também da redução de gordura não cirúrgica. E por isso que eu coloquei no nosso programa o Kybella, que é o ácido deoxicólico, que hoje é uma enorme fatia do mercado, demanda do mercado mesmo. Muitas pessoas elas querem ficar bonitas ou querem resolver seus problemas de forma rápida, de forma objetiva. Então não quer passar por um pós-operatório, ficar aquele tempo de repouso. Então para isso a gente tem essa opção e por isso também que eu coloquei ele no nosso programa. Em relação ao rejuvenescimento facial, os procedimentos não invasivos, o peeling é o primeiro lugar. Então a gente tem 34 mil casos de peeling feitos, tá? Depois são os métodos ablativos de resurfacing, tá? Então ali no final a gente tem os procedimentos mais comuns. Botox foi quase 50%, né, de todos os procedimentos, 507 mil. Ácido hialurônico veio logo em seguida e depois a gente veio com peeling químico, a hidroxiapatita e o ácido polilático. A procura por procedimentos estéticos, ela cresceu 390%, quase 400% no período de 2 anos, de 2015 até 2017, não comparável a nenhum outro setor. Então, tem um aumento de procedimento estético muito importante nos últimos anos e principalmente na pandemia foi um dos mercados que mais cresceu. E agora, nesse pós-pandemia, a gente vai ter uma demanda reprimida muito maior e a gente vai ver que as previsões do mercado conseguiram ultrapassar todos os números já vistos antes. Então, por isso que eu decidi fazer esse curso exatamente agora, quando a gente, com o advento da vacina e as pessoas terem tomado mais a vacina, eu tenho certeza que esse crescimento da estética ele vai ser exponencial e quem realmente não conseguir pegar essa onda, surfar nessa onda, vai ser muito difícil depois conseguir engajar nesse mercado. A perspectiva para 2021, segundo os estudos, é um aumento de 200% de faturamento no segmento do luxo no ano de pandemia, gente. Em 2021, 200% de aumento, enquanto muitas empresas estão quebrando. Vocês têm noção de que é 200%? É muita coisa. Para comprovar esse número, a Mercedes-Benz, só no primeiro semestre, ela já cresceu 80% das vendas, 80% do faturamento líquido no primeiro semestre de 2021. E aí o que eles esperam é mais que dobrar esse faturamento até o final do ano. Então agora a gente entra realmente numa reta final do ano, que normalmente já tem uma demanda muito importante dos procedimentos estéticos, mas que eu tenho certeza que pelas previsões ela vai ser ainda maior do que todos os outros anos. O mercado de luxo pós-pandemia, como é que ele ficou? Primeiro, foi o mercado que teve a recuperação mais rápida do mercado, de todos os setores, foi o que teve a recuperação mais rápida. E agora, até o primeiro semestre de 2021, pasmem, vendeu o dobro do que vendeu em 2019, então o dobro, 2 vezes mais. O primeiro semestre de 2021 foi 2 vezes mais de faturamento líquido do que o ano de 2019 inteiro. E a previsão é que tenha um crescimento de mais de 100% em relação ao período pré-pandemia. Então, realmente, é um mercado que agora tende a crescer muito e eu quero que vocês possam aproveitar esse momento de crescimento. E com tudo que eu falei por agora, tem muita gente que ainda está começando, iniciando no mercado de injetáveis. E justamente a gente quis fazer esse curso nesse momento, porque esse curso é um passo a passo, ele vai do básico até o avançado, para quem nunca fez nada de injetável e também para quem tem muita experiência com injetável, que a gente vai começar falando do nada.
Então, se você que está aqui nesse curso, assistindo esse curso, não faz injetável, está fazendo muito pouco, eu quero que você não se desanime, não fique desanimado, cansado, porque você viu, ficou triste, porque teve um aumento tão grande e você não tinha percebido isso. Lógico que a gente vê os colegas se desenvolvendo, crescendo cada vez mais, mas você não tinha visto em números, e os números realmente são mais impactantes. Você não tinha visto em números o quanto você está atrasado, entre aspas, e precisa recuperar o tempo perdido. Não quero que você fique desanimado com isso, é só na verdade que você precisa mudar de vida. Então, em vez de ficar desanimado, trabalhando muito, né? Trabalhando muito, dando plantão muitas vezes para complementar a renda, desesperado, atendendo uma doença atrás da outra, com medo da concorrência, falando de vizinho de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, de dentista disso, de aquilo, daquilo outro, com medo de injetar e dar errado, ter problema, ter complicação, sem dinheiro para pagar as contas no final do mês, sempre tá apertado, com medo de não pagar o consultório, com medo de não pagar as contas de casa, tendo que dar plantão e tendo que complementar a renda de vários jeitos, não vendo dinheiro entrar, sem tempo para você, sem tempo para a família, sem tempo para nada, à beira de um ataque de nervos, porque todo médico que se preza está à beira de um ataque de nervos, né? Porque trabalhando demais, loucamente, ganhando pouco para o trabalho, né? Porque trabalhando do jeito que se trabalha para ganhar o que se ganha realmente é muito difícil. Então esse é um convite para vocês refletirem sobre a vida que vem levando até agora, se é isso que vocês querem ter no futuro, porque o que a gente planta hoje é o que a gente vai colher. Eu quero que vocês agora pensem, é essa vida que vocês querem ter daqui a um ano? Como é que vocês querem estar daqui a um ano? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, vocês vão aguentar estar vivendo essa mesma vida daqui a 10 anos? É isso que vocês querem? Que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. É preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição,
com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo não a do verbo esperar, mas do verbo esperançar. E o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Olha que esperança funda daquilo que para nós é um mistério, que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. É necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar, da nossa capacidade de o dia quando nos formos, ser possível de nós lembrarem de um epitáfio: eu não estou aqui. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Esse é o meu convite para vocês hoje. É o convite para vocês fazerem um novo fim, para vocês começarem agora. Não deixar para começar daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, amanhã, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Quanto mais você demorar, mais tempo vai ser, mais difícil vai ser. Então, meu convite agora é para vocês começarem agora para realmente fazer um novo fim. E vocês vão ter todas as estratégias, todas as ferramentas para começarem agora com bastante segurança, bastante ética, bastante respeito, para terem muito resultado. Essa é uma frase que eu amo, que foi uma frase muito importante na minha vida em vários momentos, também quando eu comecei, que eu acho que é uma frase fundamental, que é do Joseph Campbell, quem escreveu A Jornada do Herói, e ele mostra nessa frase: a caverna que você tem tanto medo de entrar, ela guarda o tesouro que você tanto procura. Isso é uma frase muito forte para mim, e eu lembro muitas vezes dessa frase, porque toda vez que eu fiquei com medo frente a um desafio, e várias vezes eu tive medo durante o desafio, tive medo quando eu cheguei a Brasília, logo que eu me formei, eu cheguei a Brasília e eu comecei a ser speaker de preenchimento, bioestimuladores e toxina de um laboratório há 11, 12 anos atrás. Eu era a única no Distrito Federal, mas eu ainda estava começando, né? Na dermatologia, eu tinha acabado de me formar no Azulay, no instituto que eu sempre sonhava. Depois fui para São Paulo, fiz um R4, uma outra especialização, fiz o mestrado e em seguida vim para Brasília. Mas eu tinha muito pouco tempo de prática, então eu tinha muito medo, muito receio, mas eu tive a certeza que realmente a caverna, o lugar que você tem tanto medo, é o lugar que tem mais tesouro para te dar. E foi o lugar que me deu mais presentes e diamantes ao longo do tempo, porque me trouxe muito aprendizado, muita experiência, muita riqueza, não só material, mas como também pessoal, profissional, espiritual. Então, esse é um convite para você realmente avançar, né? Para você destravar e ir além desse desafio, porque provavelmente nesse lugar que você tem tanto medo, ou medo de aparecer em público, ou medo de aparecer na frente da câmera, de fazer stories, de aparecer nas redes sociais, ou medo de começar a aplicação de injetáveis, provavelmente nesse lugar
tem o resultado que você tanto deseja. Então, eu espero que com esse curso vocês possam realmente destravar e começar a alcançar os resultados que vocês desejam. Como então que eu vou fazer para sair dessa vida doida de plantão, de loucura, de contar dinheiro para pagar as contas, para ir para essa vida aqui que a gente vê de muitas pessoas, né, na internet, fazendo injetáveis, para uma vida mais tranquila, para eu reduzir a minha carga horária, para eu conseguir fazer as coisas com mais qualidade, para eu trabalhar menos, ganhar mais dinheiro e ter mais resultado. Como é que eu vou conseguir fazer isso, na verdade? A gente vai passar um vídeo, mas antes de eu passar esse outro vídeo, eu queria que vocês fizessem uma experiência, tá? É uma experiência não, vocês vão pegar agora, vão parar tudo o vídeo, vão pegar papel com caneta e vão se imaginar no futuro. A gente vai ter 2 exercícios e a gente vai enviar para vocês depois um planner que vocês vão acompanhar o resultado de vocês. A gente tem um planner que é um planejamento, um GPS, na verdade, para você ser um injetor milionário. É o GPS do injetor milionário. Então agora eu queria que vocês pegassem papel e caneta e colocassem até dezembro, né? Até o final do ano, qual é a minha meta até o final do ano. Essa meta não pode ser, eu quero ser rico, eu quero trabalhar menos. Essa meta ela tem que ser extremamente específica, porque só com especificidade a gente consegue ver se a gente está avançando ou não para corrigir os erros no caminho. Então eu queria que agora vocês pegassem o papel e caneta e colocassem a meta que vocês querem atingir no final do ano. É meta em dinheiro, tá? Então, quanto eu quero de faturamento mensal em dezembro, né? Até dezembro, quanto é que eu quero? Eu quero o quê? Eu quero 30 mil, eu quero 20 mil, eu quero 50, eu quero 100, eu quero 200, eu quero 300, eu quero 400, eu quero 500, quanto eu quero, né? E aí eu vou ter, eu quero 100 mil no final de todo mês até dezembro, né? Então eu quero essa meta. O que eu vou ter que fazer na minha cabeça? Eu vou ter que pensar, quanto é que eu tenho que fazer para conseguir atingir aquele objetivo que eu quero, tá? Então eu tenho uma meta de faturamento que vocês colocaram já, é 20 mil, é 30 mil, 40 mil, 50 mil, é a meta de vocês, não importa, é a meta de vocês, quanto é que vocês querem ter no final do ano. Agora, eu quero que vocês analisem, porque a gente só sabe aonde a gente vai querer chegar quando a gente sabe aonde a gente está e o que a gente precisa fazer. Então, eu quero chegar lá. Bom, nessa meta de 100 mil por mês, né? Então, até dezembro eu quero chegar lá nessa meta. Mas eu preciso saber quanto eu estou hoje. Então, quanto que eu estou faturando hoje? Então, se a pessoa não souber, ela vai depois procurar saber, mas ela vai saber sim. Eu quero que vocês escrevam aí com quanto é o meu faturamento hoje. Então, meu faturamento hoje é tanto, eu quero ir para essa meta lá de tanto, né? Hoje, quantos procedimentos estéticos injetáveis eu faço? Não precisa ser um número correto, tá? Depois eu quero que no final do dia, hoje, depois que vocês assistirem toda a aula, vocês vão pesquisar o número, se tá um número correto. Mas eu quero que vocês saibam, hoje, quanto vocês fazem de toxina botulínica por mês. Hoje, quanto vocês fazem de preenchimento de ácido hialurônico por mês. Quanto vocês fazem de bioestimuladores de colágeno, Sculptra, Radiesse e Lancet. Quanto que vocês fazem de fio, quantos vocês fazem de ultrassom microfocado, que é o Ultraformer. Quero saber em número, tá? Quanto é que eu faço? Faço 1, faço 2, faço 3, por quê? Eu sei aonde eu tô. Bom, se hoje eu faturo 10 mil e eu tô fazendo uma toxina e um preenchimento, para eu faturar 100, eu tenho que fazer no mínimo 10 vezes isso. A gente só consegue acompanhar esse caminho quando a gente tem claro onde a gente está. Então, esse é o primeiro exercício que vai ser o nosso GPS por onde a gente vai se guiar ao longo desse curso. Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro
Admiro mesmo uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Eu, quando fiz vestibular, fiz para a filosofia. E a carreira que eu ia seguir era a carreira religiosa. Eu entrei numa ordem religiosa, que era a Ordem Carmelitana Descalça, tinha 17 para 18 anos, fiquei 3 anos nessa atividade e, estando na universidade, mudei de rota, fui para a atividade docente. Isso significa que a alteração da vida, ela não é algo fora da nossa condição, é um sinal, repito, de inteligência. Alguém que está num caminho e percebe que esse caminho ele não renderá aquilo que se deseja, precisa dele mudar, senão é tolice. Eu tenho um critério, eu acho que uma pessoa está pronta, uma pessoa está pronta para mudar de rota quando ela tem os senões para seguir naquele caminho em número maior do que as razões. Isto é, quando os seus apesar de ficam muito maiores do que os seus por causa. Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre. Porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso, está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Esse primeiro exercício que a gente fez foi um exercício de meta. E eu quero que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês que não vai ser fácil, né? A gente fala aqui, então é muito bonitinho falar. E eu quero que vocês tenham essa mensagem muito na cabeça de vocês. Porque não é um caminho reto, ele é uma montanha russa. Então, não vai ser todos os dias que vocês vão estar animados, não vai ser todos os dias que vocês vão estar com coragem, não vai ser todos os dias que vocês vão querer enfrentar os desafios, mas eu quero dizer e deixar essa mensagem para vocês que eu estou aqui para ajudá-los e que o importante é não desistir. Não parem, continuem caminhando apesar de. Então, continuem seguindo o caminho. Não vai ser fácil, não vai ser mole. Então, muitas vezes, durante vários momentos, eu injetava errado, não dava certo, tive complicação, tive problema. Só não tem complicação quem não faz. Então, quanto mais você fizer, mais complicação você vai ter. O importante e o diferencial é como eu vou resolver. Você vai precisar saber resolver. Você vai precisar adquirir a experiência e o conhecimento para conseguir resolver essas questões. Mas muitas vezes você vai falar, olha, eu fiz um vídeo, mas foi tão ruim aquele vídeo, foi tão difícil, eu não quero mais fazer. Mas é preciso, então você precisa. Então esse é um método que na verdade só precisa de um componente, você não desistir. Você precisa ter persistência para fazer. Vai dar certo, eu garanto que vai dar certo. Se você aplicar, vai dar certo, mas não vai ser fácil. Então vai ter dia que você não vai querer fazer, mas vai ter que fazer do mesmo jeito, sem vontade. Né? Então, isso que é a mensagem que eu quero deixar para vocês de muito importante.
A gente tem uma diferença muito grande entre sonho e meta, né? E eu queria explicar essa diferença para vocês. Sonho é aquilo que eu tenho na cabeça, então eu sonho em ganhar muito bem, eu sonho em ter uma vida mais tranquila, eu sonho em estar ganhando, sei lá, 200, 300 mil, trabalhando um dia na semana, trabalhando 4 horas por dia, tendo tempo para minha família, meu trabalho, tendo tempo para cuidar de mim, da minha casa, comprando com a minha casa. Então eu tenho tempo para tudo isso. Isso é um sonho. Meta é objetivo, né? É o que a gente acabou de fazer agora. Bom, até dezembro eu vou estar faturando isso por mês, tá? Então eu vou estar faturando este valor. E uma coisa que a gente vai deixar acordada agora e que eu quero que vocês acordem comigo é: meta é o seguinte, se não está na agenda, não é meta, não é objetivo, é sonho, tá? O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho um objetivo no final do ano, uma meta, né, de faturar, vamos colocar hipoteticamente, 100 mil por mês. Bom, então, quais são as ações que eu tenho que tomar ao longo da semana? Eu vou separar um dia na semana, a gente tem um planner para vocês e vocês vão acompanhar com esse planner. Eu gosto de fazer, eu, Joana, pessoalmente gosto de fazer isso no domingo. Mas você pode fazer isso no sábado. Durante a semana não dá para fazer, gente. A vida é muito corrida, é tudo muito corrido. As coisas vão te atropelar e você não vai conseguir fazer. Então, domingo você vai separar um tempo para você fazer o seu planner. O que quer dizer? Esse planner é um planejamento da sua semana, de um GPS, de um injetor milionário, é o seu planejamento. Então, durante essa semana, quais são as ações que eu preciso tomar para que eu possa atingir aquele resultado X, tá? Como é que eu vou fazer de forma muito prática e objetiva? Bom, se eu quero, vamos dar um exemplo de 20 mil, eu quero 20 mil líquido no final do mês. 20 mil dividido por 4 semanas dá 5 mil por semana, certo? Então, no mínimo, eu tenho que fazer 5 procedimentos por semana. Aquela é a minha meta. Para ficar bem fácil, eu não desanimar, né, não desistir, esse crescimento ele pode ser gradual e aí eu posso colocar de forma muito fácil para mim. É um procedimento por dia. É muito difícil eu fazer um procedimento por dia? Não é muito difícil eu fazer um procedimento por dia. Às vezes no início pode parecer muito difícil, mas fazer um procedimento por dia não é difícil. Então, se eu quero 20 mil, eu preciso fazer um procedimento por dia, mas eu preciso acompanhar. Bom, hoje eu não fiz, então amanhã eu tenho que fazer 2 para compensar, né? Ou depois de amanhã eu tenho que fazer 3. Então, é isso, eu preciso estar acompanhando essa minha meta, tá? E se não tiver na agenda, não serve para nada. Bom, eu tenho essa meta de fazer esses procedimentos, 5 procedimentos, por exemplo, por semana. Aí agora vem a nossa parte, e a parte que a gente viu no filme. Bom, eu tô esperando, né? Eu estou esperando isso acontecer, Deus olhar para baixo, falar, meu Deus, Senhor, me ajuda a fazer um botox, me ajuda a fazer um preenchimento, eu quero tanto, eu desejo tanto. Eu estou esperando, quer dizer, esperando as coisas caírem no meu colo, e eu sinto muito informar que nada cai no colo, ninguém dá nada pra gente, isso não vai acontecer. Ou eu estou realmente com esperança e desenvolvendo uma ação massiva para alcançar aquele objetivo que eu quero. Então, a gente não vai ficar esperando assim, eu quero mudar, mas não faço nada para mudar. Não, a gente não vai fazer isso, a gente vai tomar uma ação e eu quero que vocês já comecem agora, vocês vão parar e vão anotar no caderno de vocês quais são as ações que vocês vão tomar para vocês conseguirem atingir o objetivo que vocês querem no final do ano. E essas ações, elas devem ser medidas toda semana. A gente vai medir ao final de um mês, mas a gente tem que medir essa ação toda semana, porque não adianta lá no final do mês eu ver que eu não fiz nada do que eu tinha que fazer lá no dia 1º, né? Então hoje agora a gente já tá no dia 20, não adianta eu checar isso no dia 20, que aí já passou 20 dias, já era, né? Então eu preciso checar essas ações. Então eu vou escrever no meu caderno quais são as ações que eu acho que vão ter, que vão me ajudar a conseguir esse resultado. Então vamos pensar juntos quais são as ações que vão aumentar o meu faturamento, fazer com que eu faça mais injetáveis durante a semana. Então eu já vou ajudar vocês e vocês vão pensar sozinho, cada um dentro da sua realidade, mas eu já vou ajudar vocês. Então a primeira ação, eu preciso aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado, infelizmente, essa é a verdade. Então, eu preciso aparecer, né?
A gente sabe pelos últimos estudos, pelos últimos levantamentos, que o brasileiro ele passa 10 horas por dia na internet, no celular, aquele bichinho que você está com ele e quase não vê. Mas o brasileiro está 10 horas por dia na internet, mais do que ele dorme, ele está na internet. Se você não está na internet, você não está em lugar nenhum. Então, sinto informá-lo que você tem que estar na internet, gostando ou não, né? 5 horas por dia, o brasileiro está nas mídias sociais. Mídias sociais são Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok. Pode ser a mídia social da sua preferência, mas eles estão 5 horas por dia nas mídias sociais. E como é que um paciente ele vai ouvir a recomendação de um médico, que eu vejo lá nos médicos lá da clínica todos os dias, né? A gente tem uma equipe de 15 médicos, então a gente vê em todas as especialidades isso. Bom, o paciente pergunta, a gente fala, você me recomenda algum endócrino, você me recomenda alguma nutricionista, você me recomenda um nutrólogo, que a gente tem essa especialidade, você me recomenda um ginecologista? A gente recomenda, mesmo eu sendo uma pessoa de autoridade, que a pessoa tem já confiança no meu trabalho, eu recomendo. Aí ela pergunta para mim a pergunta-chave, ele tem Instagram? Aí ela vai lá checar o Instagram da pessoa, aí não tem foto. A última foto foi há 2 semanas atrás. Não tem nada sobre os tratamentos, não tem nada sobre o que ele faz. Aí você me diz o que vai acontecer. Ela vai ver, com certeza, um Instagram ou um Facebook de uma dermatologista, um cirurgião plástico, um médico da amiga, que faz todos os procedimentos, que está lá bem claro quais são os procedimentos que ela faz, qual é o posicionamento dela, como é que ela pensa, o que ela deseja. E aí, muitas vezes, era para você ser o escolhido e você não foi escolhido porque você não conseguiu mostrar isso para a pessoa. E hoje, o modo das pessoas verem, infelizmente, a gente gostando ou não, tendo dificuldade ou não, é a internet e a gente precisa utilizá-la a nosso favor. Então, primeiro ponto é esse. Quanto tempo eu vou separar para a internet na minha semana? Eu não quero que vocês coloquem uma meta que vocês vão desistir ou desanimar, né? Que vai ser tão alta para vocês que vocês não vão conseguir cumprir. Mas eu quero que vocês coloquem uma meta para vocês. Então, assim, eu vou postar no Instagram 3 vezes por semana, né? Eu vou postar no Instagram 2 vezes por semana, pelo menos, né? Mas eu vou postar de qualquer forma? Não vou postar de qualquer jeito, né? É assim, desorientado. Hoje eu acordei e eu acho que eu vou postar só preenchimento. Amanhã eu acordei com vontade de postar de toxina. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer um planejamento, né? Você vai fazer uma organização. Ai, doutora Joana, mas acontece que eu não dou certo com agência nenhuma. Acontece que não tem alguém que não pode me ajudar. Acontece que tá muito difícil a vida. Acontece que eu não sei fazer isso. E aí, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Quem quer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Durante vários momentos da minha vida, eu não tinha ninguém para fazer para mim. Porque nada dava certo. Eu passei, como vocês, por umas 1000 agências. Eu passei por agências de todo lugar desse país. 1000 agências, até que a gente resolveu montar uma própria agência dentro da nossa clínica, mas foi muito difícil. Mesmo assim, a gente conta como assessoria de São Paulo, mas durante vários momentos eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha ninguém para fazer. Aí sabe o que você faz quando você não tem ninguém? Existe uma coisa que se chama Canvas, que é um programa, ou então Tracto, são os 2 programas que tem uma assinatura muito barata, é uma assinatura mensal baratinha. Você vai pegar lá o post prontinho e vai colocar só trocar o escrito. Você vai trocar o escrito, não é difícil. Você vai gastar 10 minutos no seu dia para fazer isso, não é difícil, não é complicado. Você não vai fazer só no dia de postar, você vai no dia do seu planejamento, no domingo. Você vai lá separar os posts, os 3 posts da semana que você vai fazer. Se for 3, você vai colocar segunda, quarta e sexta, para as pessoas estarem sempre em interação com você ao longo da semana. Então, você vai separar os dias da semana, colocar segunda, quarta e sexta. E o assunto, qual que é o assunto? É o assunto que você deseja. Para que ficar falando de besteira? Então, bom, eu quero fazer mais preenchimento de ácido hialurônico. Então, sobre o que eu tenho que falar?
Sobre isso. Ah, eu quero fazer mais bioestimulador de colágeno. Então, sobre o que eu tenho que falar? Flacidez? Então, é isso. Primeiro, eu vou determinar o assunto. Qual é o assunto que eu acho que eu tenho uma empatia, né? Que eu tenho facilidade para falar, que eu gosto de falar, um assunto que eu gosto, que eu quero realmente, efetivamente, começar a fazer na minha rotina e ele vai me dar resultado. Então, eu separo lá, eu quero fazer mais preenchimento de ácido hialurônico, eu acho mais fácil começar por ele. Aí eu quero começar pelo bioestimulador, aí eu quero começar pelo Ultraform, aí eu quero começar pelo fio. Então, você vai selecionar. Nesse assunto, você vai pensar com a cabeça de paciente, você vai fazer uma pesquisa na sua casa com as pessoas que não são médicos. Nesse assunto, você vai pegar, por exemplo, o assunto de Botox e vai fazer uma pesquisa na sua casa. Vai perguntar para sua esposa ou então para o seu marido falar: o que você pensa sobre Botox? Qual que é a dúvida que você tem? Você vai investigar dentro de casa. Qual é a dúvida que você tem sobre Botox? E aí ele vai falar para você: eu acho que todo mundo que faz Botox fica congelado. Aí, ó, ele já te deu a dica do melhor post. Ele já falou para você o que é o melhor. Então, assim, às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes é o que você ouve todo dia no seu consultório. Então, eu vou começar a andar com uma caderneta ou vou anotar no meu bloco de notas no celular quais são as perguntas mais comuns que meus pacientes me fazem. Quais são as dúvidas mais comuns que eles têm do procedimento. Por quê? Quanto mais eu responder essas dúvidas mais comuns, mais eu vou estar me fortalecendo como autoridade na cabeça dele. E quando ele quiser fazer esse procedimento, adivinha quem que ele vai procurar? Você. Então é isso. Nesse dia eu vou separar e vou fazer os posts a respeito do procedimento que eu quero fazer, baseado nas dúvidas mais comuns que eu vou conseguir pesquisar com os meus pacientes e com as pessoas de casa, da família, tá? Esse é o passo 1. Eu tenho que aparecer, né? Então eu tenho que fazer esses posts. Passo 2. A gente acha que as pessoas, elas compram um serviço. Que a gente vende serviço, né? Então, eu vendo uma consulta, um procedimento, uma toxina, um preenchimento, um bioestimulador. Mas as pessoas, elas não compram um serviço, elas compram um benefício, tá? Elas compram o que você vai trazer para a vida delas. Então, a segunda coisa, não adianta eu fazer aquela explicação científica do ciclo de Krebs para o paciente. Não adianta. Eu tenho que falar para ele de forma simples, rápida e fácil como que aquele procedimento pode auxiliar a vida dele ou pode resolver a queixa dele, resolver o que ele está incomodado, tá? Então eu vou pensar nisso na forma como eu vou escrever o post e também na forma que eu vou falar no meu consultório com o meu paciente. Não adianta eu falar que o ultrassom microfocado faz pontos de coagulação e eleva a temperatura de 60 a 100 graus, que ele não tá nem aí para isso. O que interessa isso na vida dele? Isso é importante pra gente, mas não é nada pra ele. É muito diferente dela falar pra mim: doutora, eu tô sentindo meu rosto desabando, tá tudo caindo. E você falar: olha, esse ultrassom, ele é um laser, porque não é laser, a gente sabe, mas ele entende como um laser, que é um equipamento, né? Então, para ele é um laser. É um laser que é um equipamento que ele vai elevar a temperatura da sua pele até 100 graus, fazendo com isso um efeito de lifting imediato e também um estímulo de colágeno a longo prazo. Então, quanto mais o tempo passar, melhor vai ficar, mais bonita você vai ficar. E ele vai fazer realmente uma estruturação da sua face, sem aumentar o volume, de maneira natural, bonita, muito tranquila. Então, sem injeção, sem você ficar roxa, sem você ficar com qualquer tipo de alteração, você pode fazer o procedimento, pode fazer tudo. Qualquer tipo de pele pode fazer o procedimento. Então, você vai oferecer para a pessoa os benefícios e vai explicar para ela de forma simples como aquilo pode ajudar na vida dela. Então, é o segundo ponto. Eu vou começar a escrever, porque médico não tem experiência com isso. Então, você vai começar a escrever como vai ser a sua oferta. Como você vai ofertar aquele procedimento que você colocou lá, né? Esse é o nosso segundo módulo. Então, o primeiro é de injetáveis, o segundo é de gestão, que é como eu vou ofertar esse procedimento. Então, você vai escrever, a gente chama isso, né? As pessoas de marketing chamam isso de pitch de elevador. Eu preciso explicar para o paciente em 5 minutos qual é o benefício que aquele procedimento vai trazer para ele. E eu vou treinar isso.
Não adianta eu falar lá em cima da hora e ficar porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo outro. Você tem 5 minutos para convencer o paciente. Então, você vai explicar para você mesmo, eu sugiro que vocês anotem no início, como eu vou falar para o paciente sobre esse procedimento, isso no domingo. Então, eu decidi primeiro os procedimentos que eu vou focar, o procedimento que eu vou focar naquela semana. Eu decidi o procedimento. Decidi o procedimento, eu vou decidir como eu vou falar para o paciente. Porque não adianta nada eu decidir o procedimento e ficar com aquilo para mim. A gente quer resultado efetivo e rápido. Então, a gente precisa, como eu vou ofertar para o paciente, ele vai comprar. Ele vai fechar comigo e eu vou atingir a minha meta e ele também vai atingir a meta dele, tá? Então, é como eu vou oferecer o procedimento, eu vou escrever isso. O terceiro ponto é, a gente falou que quem não é visto não é lembrado, que as pessoas não compram produtos nem coisas, e esse tem um livro que se chama Story Branding. É um dos livros mais maravilhosos que eu já vi sobre formação de marca, sobre construção de marca, e você, médico, precisa entender que você é uma marca. Você é uma marca, a gente não aprendeu isso na faculdade, a gente saiu muito cru, a gente não entendeu isso, a gente é uma marca. As pessoas não vão comprar o seu produto, o seu serviço, elas vão comprar você. Então você precisa aparecer, é você com o seu estilo de vida, com as coisas que você pensa, com as coisas que você sente. Então elas precisam ver você, porque até a gente, quando a gente vai comprar, né, quando a gente gosta, sei lá, de uma modelo, uma atriz, uma pessoa que está na internet, a gente gosta o quê? Do jeito dela falar, do jeito dela andar, do jeito dela se expressar, do jeito dela pensar. Então eu também preciso mostrar isso para o meu paciente. Então eu vou anotar lá na minha agenda qual é o dia que eu vou aparecer no Stories. Te vejo então no próximo módulo.